Olá, hoje nós daremos início ao módulo 9, medidas na circunferência, né? Lá no capítulo 3, a gente já estudou um pouquinho sobre medidas de arcos que pertencem à circunferência. E agora a gente vai continuar aprendendo essas medidas aqui na circunferência, tá? Então, ali, nós aprendemos, né, naquela caixinha ali do você já estudou, no módulo 3, vimos que um arco é uma parte de uma circunferência, como destacada na figura ao lado. Então, aqui, ó, essa partezinha pintadinha AB é um arco que faz parte dessa circunferência. Aí já vem um exercício ali, número 1, ó. No último módulo, mostramos que o ato de medir é composto de 3 ações. Quais seriam essas ações que a gente tem que usar para medir um arco? Então, lá, a primeira delas é escolher uma unidade de medida. Então, essa é a primeira ação. São 3, né? Vou colocar aqui, escolher uma unidade de medida. Qual seria segundo item, né, que a gente usa para medir o arco? Verificar quantas vezes essa unidade de medida cabe no objeto a ser medido. Então, a gente tem que verificar quantas vezes a unidade de medida que nós escolhemos, né? A unidade de medida cabe no objeto a ser medido. Tá? E a terceira e última maneira que a gente, ação que a gente utiliza para medir o arco seria representar numericamente o resultado da medição, tá? Então, a primeira, escolher uma unidade de medida. Segunda, verificar quantas vezes essa unidade de medida cabe no objeto a ser medido. E a terceira, representar numericamente. Então, eu vou escrever aqui. A tela do computador não é tão grande, tem que ficar apagando mais vezes. Então, a terceira seria representar numericamente o resultado da medição. Tá? Então, são 3 ações que a gente utiliza para medir um arco, tá bom? Vocês, né, nos capítulos anteriores, no ano passado, vocês também já aprenderam alguns tipos de ângulos, né, que formam aqui dentro da circunferência. Um ângulo de 90 graus, por exemplo, é o ângulo chamado de ângulo reto. O ângulo de 180 graus, que é a metade da circunferência, né? A circunferência toda mede 360 graus. A metade é o ângulo de 180 graus, que é o ângulo raso. Então, são algumas coisas que vocês já aprenderam nas outras unidades, nos outros anos, né? Aí, dando sequência, tá falando assim, ó. Quantas vezes a unidade U cabe no arco AB, que foi dado ali? Foi dado aqui, ó, considerando aqui esses 2 arcos, né? Aí tá falando lá na letra A. Quantas vezes a unidade U cabe? Então, a gente vai contar aqui quantos tamanhinhos dessa unidade aqui, ó, de um pontinho para o outro, quantas cabem. Então, tá lá. A unidade U cabe 5 vezes no arco AB. 5 vezes ela cabe no arco AB, na letra A. E na letra B, represente numericamente o resultado da medição. Então, aqui, ó, é a terceira ação, né? Representar numericamente. Eu não sei se essa unidade
tá em milímetros, em centímetros, em graus, em minutos, em segundos. Então, 5U, né? Então, a medida numérica do arco AB é 5U de unidades, tá bom? Aí, nós já partimos para o exercício número 1. No exercício número 1, antes, sem ainda medir com números o tamanho do arco, tá falando assim: Pedro adotou a unidade legal para medir arcos da circunferência. Ai, meu Deus, só um minuto, peraí. Então, ele chamou a unidade dele de medida de legal, tá? Tá aqui. Ó. Então, ele falou o seguinte: nessa unidade, 1/4 de circunferência mede 1 legal. Então, ó, na circunferência tem 360 graus. Ele pegou 1/4 dela e chamou de legal. Aí tá pedindo assim: nas figuras abaixo, O representa o centro da circunferência. Nós já aprendemos isso lá atrás, esse ano, né? Que o ponto O é o centro da circunferência. Determine a medida em legais dos arcos assinalados. Então, aqui, ó, visualizando, esse tamanho aqui seria o quê? Metade da circunferência, não seria? Então, quantos legais cabem na metade da circunferência? Se um legal é 1/4, vai ser o quê? Metade, né? Então, são quantos? São 2 legais. Então, na letra A, são 2 legais. Tá? Na letra B, a parte pintada aqui de vermelho, são quantos legais? Sobrou 1/4 sem pintar. Então, logo, tem quantos legais aqui? 3, né? Então, na letra B, 3 legais. E na letra C? Olha só, a letra C, eu sei que aqui é 1/4. E aqui, ó, a parte pintada é a metade desse 1/4. Então, logo, é o quê? É a metade de 1 legal. Então, é 0,5 legal. Tudo bem? Porque é a metade de 1 legal, então é 0,5, né? Meio. Então, vamos lá, dando sequência. O surgimento do grau. Aí, conta uma historinha aqui, né? Sobre o surgimento do grau. Eles descobriram que a circunferência é tudo relacionado ao planeta, né? E que tem 12 meses, 30 dias em cada mês, mais ou menos, né? Então, eles dividiram a circunferência em 12 partes iguais, tá? 360 dividido por 12 significa que deu 30 graus cada divisão, né? Aí tá aqui, ó. Ai, meu Deus, hoje eu não tô conseguindo passar aqui. Então, aqui, observando a figura, notamos que um arco de medida de 1 grau já é bem pequeno. Porém, para a astronomia, que trabalha com circunferências muito grandes e necessita de bastante precisão nas medidas, foi necessário... Deixa eu ler aqui, que aí é muito pequenininho para mim. Foi necessário criar unidades ainda menores que o grau. Então, eles dividiram ainda o grau, né? 1 grau, ele equivale a 60 minutos. Eles dividiram 1 em 60 partes iguais e chamaram essa parte de minutos. E depois, 1 minuto, eles ainda dividiram também em 60 segundos, né? Então, tem essa caixinha aqui, ó. 1 grau equivale a 60 minutos. 1 minuto, que é com uma vírgulazinha em cima, equivale a 60 segundos. Logo, 1 grau equivale a 60 vezes 60, que é 3.600 segundos, tá? Isso vocês já aprenderam
Lá nas horas também é parecido, só que isso aqui não tem nada a ver com hora, tá? É grau, mas é igual, a forma de fazer é igual a da hora, tá bom? Então, ali, ó, medida do tempo, 2 horas e 20 minutos e 35 segundos. Medida do arco, 15 graus, 30 minutos e 10 segundos, tá? Então, a forma de ler é a mesma, só que horas é hora mesmo, minuto e segundo. E o grau é grau, minuto e segundo, tá bom? Aí, aqui nessa caixinha azul, explica como a gente soma e subtrai esses graus quando eles não estão na sua forma inteira, né? Então, por exemplo, aqui, ó, quer somar aqui 63 graus e 38 minutos mais 22 graus e 52 minutos. Então, como que a gente soma? A gente coloca grau embaixo de grau, minuto embaixo de minuto. Se tivesse segundos, também seria segundos embaixo de segundos, tá? E faz a conta normal. Então, aqui, ó, 63 e 38 mais 22 e 52. Somou aqui, 8 mais 2, 10, vai 1. 3 mais 5, 8, mais 1, 9. E 63 mais 22 dá 85. Então, ficou 85 graus e 90 minutos. Sempre que ultrapassar os 60, nós temos que transferir lá para o outro lado. Porque 1 grau não é 60 minutos? Então, se eu tenho mais de 60 aqui, eu posso levar para lá 1 grau, né? Então, aqui, ó, 85 graus e 90 minutos é a mesma coisa que eu pegar, então, o 90 minutos e transformar em grau. 60 minutos não é 1 grau? Então, 90 minutos é a mesma coisa que 1 grau e 30 minutos, porque 90 menos 60 dá 30. E daí foi 1 grau para lá. Então, em vez de 85 e 90, ficou 86 e 30. É a mesma coisa. 85 graus e 90 minutos é a mesma coisa que 86 graus e 30 minutos. Eu só transformei esse 90 para ser para lá 1 grau, tá? Então, aqui, 63 graus e 38 minutos, mais 52 graus e 52 minutos, 22 graus e 52 minutos, é igual a 86 graus e 30 minutos. Então, essa é a forma mais correta. Ah, professora, 85 e 90 não tá certo? Tá mais ou menos. É igual a fração. Se eu puder simplificar para deixá-la na forma irredutível, é a forma mais correta. É a mesma coisa com o grau. Aqui não significa que está errado, mas eu posso deixar na forma irredutível, que é daqui não tem mais como fazer nada. Então, eu transferi esse 90 minutos, passei 1 grau para lá, ficou 86. E sobrou quanto? 30, porque 90 menos 60 é 30, tá? Na letra B, é um outro exemplo, só que agora de subtração. Então, eu tenho ali 30 graus e 10 minutos menos 5 graus e 50 minutos. Então, eu coloquei aqui, ó, 30 graus, 10 minutos, 5, 50 minutos. Tem como subtrair 10 de 50? Não tem. Então, aqui é outra coisa que a gente tem que observar. Sempre que o número de cima, quando for subtração só, tá? Sempre que o número de cima for menor que o de baixo, não tem como dar negativo aqui, porque a gente está falando de grau, de medidas, né? Então, nós temos que destrinchar para que fique maior, para eu conseguir fazer a subtração. Então, eu vou passar 1 grau daqui para lá em minuto. 1 grau não é 60 minutos? Então, em vez de ficar com 30 graus e 10, eu emprestei 1 grau para lá. Então, ficou 29 e 60 para lá, mais o 10, 70. Então, ficou 29 e 70. Aí, agora sim eu consigo fazer a continha. Então, em vez de colocar 30 e 10, eu coloquei 29 e 70, menos os 5 e 50. Aí sim, agora eu consigo subtrair. 70 menos 50, 20, e 29 menos 5, 24. Então, a resposta da subtração de 30 graus e 10 minutos menos 5 graus e 50 minutos é
24 graus e 20 minutos, tá bom? Então, sempre que na subtração, quando eu quiser subtrair ângulos, o número de cima for menor que o de baixo, eu vou destrinchar aqui, eu vou tirar 1 grau daqui e transformar para minutos, para poder ficar maior, tá bom? Dando sequência aqui no exercício número 2. Tem lá. Na figura, os arcos assinalados AB e BC medem, respectivamente, 40 graus e 30 minutos e 35 graus e 40 minutos. Qual é a medida do arco ABC? Ou seja, tá pedindo a medida desse arco total, ou seja, a soma desses dois arcos aqui, do AB mais o BC, não é isso? Então, eu vou somar esses dois valores. Então, vai ser 40 graus e 30 minutos mais 35 graus e 40 minutos. Quando é soma, eu não preciso me preocupar se é menor ou maior, né? Eu vou somar. Então, aqui vai dar 0, 3 mais 4, 7. Então, deu 70 minutos. Aqui, 0 mais 5, 0. E 4 mais 3, 7. Então, ficou 75 graus e 70 minutos. Será que tá certa essa resposta? Não muito. Por quê? É o que eu falei. 70 é maior que 60, não é? Então, eu tenho aqui, já posso transportar aqui os 60 minutos para cá, para 1 grau. E daí sobrou quanto? Quanto que é 70 menos 60? Não é 10? Então, ficou 10 minutos, eu faço isso mentalmente. Eu vou pegar 70 menos 60, ficou 10. E daí, esses 60 minutos veio para cá em forma de 1 grau. Então, em vez de 75, é 76. Então, 76 graus e 10 minutos. Então, é isso que vocês têm que observar, tá? Eu fiz a soma dos dois ângulos aqui, medidas em graus, né? Somei, deu 75 graus e 70 minutos. Sempre que eu perceber que o número aqui, tanto do minuto ou do segundo, se tivesse segundos, se ficar maior que 60, eu tenho que transformá-los ou em minutos, se fosse segundos, né? Ou em graus, se for minuto. No caso aqui é minuto. Então, 70 menos 60, sobra 10. E os 60 minutos foi para lá em forma de grau, então aumentou 1 para cá. Então, em vez de 75, é 76. Tudo bem? Na questão número 2, tá falando assim: o arco menor PQ, esse arco aqui, ó, menor PQ, ele mede 142 graus, 30 minutos e 20 segundos. Qual a medida do arco maior PQ? Então, aqui não foi dada a outra medida, mas eu sei quanto mede a circunferência completa, não sei? Quanto que mede a circunferência completa? Não é 360 graus? Então, eu tenho que pensar, ó. Na questão número 2 aqui, eu vou anotando para pensar. Eu sei que uma circunferência mede 360. Então, eu tenho que subtrair desse ângulo menor aqui, que foi dado aqui. Foi dado em grau, minuto e segundo. Então, para eu poder conseguir fazer a subtração, eu tenho que transformar esse 360 em grau, minuto e segundo. Então, vamos pensar, né? Se eu tirar 1 grau para cá, para poder transformar em minutos, vai ficar 359 graus e 60 minutos, não é isso? Mas eu preciso de ter segundos também, porque aqui tem segundo aqui nesse outro grau. Então, aqui eu também vou tirar 1 minuto daqui e transportar em segundos. Então, vai ficar 359 graus, 59 minutos e 60 segundos. Tudo bem, pessoal? Então, 360 graus é a mesma coisa que 359 graus, 59 minutos e 60 segundos. Agora, eu vou subtrair da medida desse ângulo que foi dado aqui, para saber quanto que é o maior. Então, falou que a medida do ângulo menor é 142 graus, 30 minutos e 20 segundos. Aí, agora é só fazer a subtração. Os de cima estão todos maiores que os de baixo, então não vou ter que fazer mais nenhuma conversão. Só fazer o cálculo da subtração mesmo. 60 menos 20,
40 segundos. 2 vírgulazinhas. 59 menos 30. 9 menos 0 é 9. E 5 menos 3 é 2. Então, 29 minutos, 1 vírgula. E aqui, 359 menos 142. 9 menos 2, 7. Aqui, o 5. 5 menos 4, 1. E 3 menos 1, 2. Então, a circunferência completa menos esse ângulo menor aqui vai restar esse ângulo maior, que é o que está pedindo. Então, 359 graus, 59 minutos, 60 segundos, menos 142 graus, 30 minutos e 20 segundos, vai ser igual a 217 graus, 29 minutos e 40 segundos, tá bom? Então, essa é a resposta do arco maior, PQ, tá? Continuando, questão 3. Uma circunferência foi dividida em 16 partes iguais. Calcule a medida de cada arco obtido nessa divisão. Então, vamos lá. Eu sei que a circunferência, essa é a questão número 3. Eu sei que a circunferência mede 360 graus, né? Então, vai ser 360 dividido por 16, porque falou que dividiu em 16 partes iguais. Então, vamos fazer a divisão aqui. Vou pegar 36, vai dar 2 vezes, que vai dar 32. Sobra 4, abaixo 0. Vai dar o que aqui? Vai dar 2 de novo, que vai dar 32. Vai sobrar 8. 8 é menor que 16, então, eu vou colocar uma vírgula aqui e vou aumentar um 0 aqui. 80 dividido por 16 vai dar 5 exatos, ó. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. Então, deu 22,5. Vamos prestar bastante atenção agora. 22,5. O 1 grau, quanto é a metade? Não é 30 minutos? Então, 22,5, escrevendo na fórmula do ângulo correta, é a mesma coisa que 22 graus e 30 minutos. Então, aqui é uma coisa que eu quero que vocês tenham muito cuidado. A metade de 1 grau é 30 minutos, tá? Então, 22,5 significa 22,5. Logo, não é 22,50. É 22 graus e 30 minutos. Por quê? Porque o grau inteiro não é 60. Então, se é 22,5, 22,5, então em minutos é 22 graus e 30 minutos, tá bom? Vamos lá para a questão número 4. Na questão número 4, tá falando assim: qual é a medida do arco descrito pela extremidade do ponteiro dos minutos de um relógio entre 3 horas e 20 minutos e 3 horas e 45 minutos? Se é necessário, utilize a figura ao lado para ajudá-lo. Então, vamos lá. Nós temos quantas horas no dia? Não são 12 horas? Então, eu vou pegar 360, essa é a questão número 4. Vou pegar 360 e vou dividir por 12 horas lá. Então, aqui, vai dar quanto aqui? Vai dar 30, né? Então, aqui vai dar 6, 3, vai dar 0, e esse 0 aqui aumenta aqui. Então, deu 30. Então, aqui, do 12 pro número 1 é 30, do número 1 pro número é 30, cada pedacinho é 30, não é? Se ali o relógio está pedindo para marcar o tamanho do arco, que pega de 3,20 até 3,45. Então, o relógio, não importa a hora aqui, nós vamos olhar para os minutos, ó. 3,20, não é aqui no número 4, 20 minutos de cada hora do dia? Então, até chegar no 45, 45 não é aqui no número 9? Quantos pedacinhos de 30 graus eu tenho? Do 4 para o 5, 1, do 5 para o 6, 2, do 6 para o 7, 3, do 7 para o 8, 4 e do 8 para o 9, 5. Então, são 5 pedaços, que vale 30 cada um. Então, é 30 vezes
5, que vai dar 150 graus. Entenderam, então? Tá pedindo, então, ó, qual é a medida desse arco quando o relógio marca de 3,20 e 3,45. Então, 3,20 é aqui no número 4, 3,45 é aqui no número 9. Como eu sei que são 12 horas, eu dividi 12 partes iguais aqui do relógio, eu dividi 360 por 12, deu 30 graus cada pedacinho. Então, como eu quero do 4 até o 9, tem quantos pedacinhos? Tem 5. Então, 5 vezes 30, 150, tá bom? Então, aqui, pessoal, essa parte do capítulo aqui falou sobre medida de ângulos, né? De pedaços da circunferência aqui, de arcos que pertencem à circunferência, tá? Agora, nós vamos entrar num outro assunto que também faz parte de medida de arcos da circunferência, que é o ângulo central, tá? Vocês já aprenderam aqui que um ângulo, né, são duas semirretas que partem de um mesmo ponto, né? Esse ponto onde saem essas duas semirretas é chamado de vértice do ângulo. Então, aqui, ó, o ângulo APB, o vértice dele é o ponto P, né? E os outros dois são lados do ângulo, são chamados lados do ângulo, tá? O ângulo central, por que ele é chamado de central? Porque o vértice dele sempre será o centro da circunferência, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho várias circunferências aqui, ó. Tenho essa menor, tem um pouco maior, tem outra um pouco maior. Então, essa circunferência, todas elas pertencem a esse mesmo centro aqui. Então, eu tenho esse arco aqui, menorzinho, tenho esse outro arco aqui maior, tenho esse outro arco aqui maior. Mas qual vai ser a medida do ângulo? O ângulo vai ser o mesmo. Aí, o menininho aqui, ele não entendeu. Ele falou assim, como? Os três arcos têm a mesma medida? O arco de fora parece bem maior que o arco de dentro. Aí, o rapazinho mais espertinho falou assim para ele, o arco de fora tem comprimento maior do que o de dentro, porém, eles têm medidas iguais em graus, pois a abertura é a mesma para os dois, tá? Então, se um ângulo tiver o seu vértice como centro da circunferência, ele é chamado de ângulo central. E mesmo que eu tenha outras circunferências concêntricas, ou seja, com o mesmo centro, mesmo eu tendo comprimentos de arco maior, o ângulo é o mesmo, tá bom? E esse ângulo é chamado de ângulo central, tá? Aí, dando continuidade aqui, tem um exercício. Nós vamos visualizar essa figurinha aqui e vamos responder essas perguntas, ó. Então, olhando aqui, ó, esse ângulo AOB, eu tenho duas circunferências, uma menor e uma circunferência maior, mas as duas têm o mesmo centro, que é esse. Então, aqui no item 1 tá falando assim, o ângulo AOB é um ângulo central? Justifique sua resposta. Sim, né? Por quê? Porque o centro dele é o centro da circunferência, porque o vértice dele é o centro da circunferência. Então, a resposta é sim, pois seu vértice é o centro da circunferência. Tá? Aí, na questão número 2, tá falando assim, considere o arco AB destacado em vermelho, ó, o vermelho que é o maior, tá? Letra A, esse arco corresponde a que fração da circunferência? Ó, nós percebemos aqui que aqui é um ângulo reto de 90 graus. Se a circunferência tem 360 graus e aqui mede 90, então significa que é a quarta parte, não é? Ó, eu tenho um pedacinho de 90 aqui, um pedacinho de 90 aqui, um embaixo e outro aqui, dividindo em 4 partes iguais, né?
Vai dar 4 ângulos de 90 graus para dar 360. Então, a pergunta da letra A é: esse ângulo corresponde a que fração da circunferência? Né? Então, na letra A seria a quarta parte. Né? Ou 1/4 da circunferência, tá? E na letra B tá falando assim: qual é a medida em graus do arco vermelho, né? Que é esse arco maior aqui. Então, se é a quarta parte, 360 dividido por 4 dá quanto? 90. Então, eu sei que a medida desse ângulo é 90 graus, tá bom? Isso na questão número 1, analisando essa figura dada aí. Agora, vamos para a questão número 2. Na questão número 2, está falando assim: já fizemos a questão número 2, agora a questão número 3. Considere o arco destacado em amarelo agora, né? Esse daqui, ó, o menorzinho agora. Letra A. Esse arco corresponde a que fração da circunferência? Esse menorzinho. Não é novamente a quarta parte? É, né? Então, na letra A, novamente, quarta parte. Que ele pega ali ou 1/4. 1/4 da circunferência. E na letra B, também está pedindo a medida do ângulo. Então, se eu tenho a quarta parte, é 360 dividido por 4, que dá 90 graus, tá? 90 graus também, igual ao ângulo maior. E daí, lá na outra página, na questão número 4, tá falando assim, ó. Na questão número 4, tá falando assim: observando as medidas do ângulo central AOB e de seus arcos correspondentes nas duas circunferências, qual conclusão podemos obter? Então, aqui, ó, nessa caixinha, que conclusão a gente chega, né? Sobre o ângulo central. Então, aqui, ó, a medida do ângulo central. Essa é a conclusão que a gente chega analisando os dois arcos lá, né? A medida do ângulo central em graus é igual à medida de seu arco correspondente, tá? A medida do ângulo central em graus, ela é igual à medida do seu ângulo correspondente. Então, não importa se o vértice é o mesmo e é o centro da circunferência, então não importa o tamanho da circunferência. O ângulo central será sempre o mesmo, tá bom? Aí, vamos ali para o exercício número 3. No exercício número 3, foi dado ali esse ângulo aqui, né? E falou o seguinte: a medida do arco assinalado na figura é 290 graus. Então, tudo isso aqui pintado aqui de laranjado, esse arco grande aqui, ele mede 290 graus. Quanto mede o ângulo alfa? Olhando o ângulo alfa, ele é o quê? Um ângulo central, não é? Ó, o vértice dele é o centro da circunferência. Então, para saber, o que nós temos que fazer? Eu não sei quanto mede esse ângulo menor, mas eu sei quanto mede o maior. Para saber quanto mede o menor, eu vou pegar a circunferência total menos esse ângulo maior. Vai sobrar esse pequeno. Então, eu vou pegar 360 graus menos 290, que vai dar quanto? 70 graus, tá? Então, é só pegar 360 menos 290, vai dar 70. Na questão 2, tá falando assim: Carla fez um pingente com formato de estrela, cujas pontas dividem a circunferência em 5 partes iguais. Calcule a medida do ângulo central alfa. Então, ó, eu tenho a circunferência de 360 graus e dividiu em 5 partes iguais aqui, ó, 5 partes. Então, se eu pegar 360 e dividir por 5, vai dar 72 graus. Então, preste atenção aqui na questão número 2. Eu peguei 360 graus e dividi em 5 partes iguais.
dá 7, sobra 1, abaixo 10, dá 2, dá 0. Então, dá 72 graus. Aí, tá pedindo a medida do ângulo alfa. O ângulo alfa, ele pega esse tamanho aqui, ó. Logo, quantos pedacinhos tem desse 72, ó? Daqui pra cá 1, daqui pra cá 1, não é isso? Então, é 72 graus vezes 2. São 2 pedaços aqui, 2 arcos. Então, vai dar 2 vezes 2, 4, 2 vezes 7, 14. 144 graus, essa é a resposta, tá bom? Aí, a gente encerra essa parte aqui de medir aqui os graus, né? De fazer adição e subtração dos ângulos, né? E dos graus. Nós vamos entrar agora numa outra etapa, que é utilizar um instrumento geométrico para medir um ângulo, tá? Vocês já conhecem esse instrumento, que é o transferidor. Existem 2 tipos de transferidor. O transferidor que pega os 360 graus, né? Ele pega do 0 aqui ao 180 e do 0 ao outro 180, que total dá 360. Ou então esse outro transferidor aqui, ó, que é o transferidor que é do ângulo 0 a 180 e é metade de uma circunferência, tá? Como que a gente utiliza o transferidor, né? Eu já falei na sala de aula que bem aqui no meinho tem uma linhazinha e um pontinho, que é chamado desse ponto terra. Então, esse ponto, essa linhazinha, nós temos que encaixar aqui no raio da circunferência. E esse pontinho tem que ficar em cima do vértice do ângulo, né? Do centro da circunferência. E daí, a gente vai medir. Ó, eu tenho esse ângulo aqui dado, ó, AOB. Eu encaixo o transferidor, o centro dele no vértice do ângulo, a linha dele em uma das semi-retas, em um dos lados do ângulo, né? Encaixo e vou contando, ó, de 10 em 10 graus, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Então, esse ângulo mede 120 graus. Vocês já aprenderam nos capítulos anteriores e também nos anos anteriores a manusear o transferidor, tá? Continuando aqui, tá explicando novamente. Às vezes, a gente coloca o transferidor do lado contrário. Então, a gente precisa girar o nosso transferidor para poder partir do 0 aqui para a gente contar. Tem gente que conta, se deixar inclinado, vai dar 100 e poucos graus, mas não é. Tem que contar do 0 e vai andando até a outra linhazinha do ângulo, tá? E é sempre de 10 em 10. Então, nesse caso aqui, esse ângulo mede 50 graus, tá bom? Então, aqui, no exercício número 4, com o auxílio do transferidor, vocês vão encaixar. Trace aqui uma semi-reta, trace aqui vários raios aqui, ó, do O ao A, do O ao B, do O ao E, do O ao C e do O ao D. Traça com a régua e depois encaixa aqui o transferidor. O centro dele no ponto O e essa linha dele em cima da semi-reta que você vai traçar com a régua. Encaixa aqui e vai medir quanto vai medir o ângulo. Então, o ângulo ABC, ele mede 120 graus, tá? O ângulo BAD mede 180. O ângulo BEC mede 45. O ângulo BAC mede 315 graus. O ângulo DCE mede 155 graus. E a letra F, o ângulo ADC mede 240 graus, tá bom? Com o auxílio do transferidor, vocês conseguem medir direitinho aí o tamanho de cada ângulo, tá? E o valor dele, tá bom? No exercício 2, também usando o transferidor, você vai fazer uma medida aqui de 90 graus. Então, tá pedindo para construir um ângulo chamado ABD. Então, eu tenho o ângulo A aqui, ó, ABD. Então, eu encaixo aqui o transferidor
e vejo onde vai dar 90 graus, ó. 90 graus vai dar assim. Com o transferidor, então, aqui que vai ser o ponto D. E para dar 120 graus, também começando do A, passando pelo C e criando um novo ponto E, você vai encaixar o transferidor aqui no A, do O até o A, e vai medir, ver quanto vai dar 120. Vai fazer a marquinha com o transferidor e depois traça com a régua. Então, aqui vai dar 120 graus. Então, aqui é o ângulo E, tá bom? Então, com o transferidor, vocês conseguem fazer esses dois exercícios, tá? E aí, a tarefa é o em casa, né? Que vocês vão fazer. Então, são dois conceitos mais fundamentais aqui e importantes. Saber somar e subtrair ângulos, transformando-os em minutos e segundos, e usando com o auxílio do transferidor, medir o tamanho em grau de cada ângulo, tá bom? E lembrando sempre que o ângulo central possui o seu vértice no centro da circunferência, tá? Até a próxima aula.